Beleza, pessoal? Tudo bem? Mais um vídeo de hoje. Conforme solicitado, hoje eu vou explicar como se cadastrar no software aí no Tinkercad, para mostrar, né, para a gente fazer os nossos protótipos, para a gente dar continuidade aí no aprendizagem aí da eletrônica, da automação, da robótica, tá? Dentro do possível. Lógico, o software é limitado a algumas coisas, mas já dá uma boa base, tá, de eletrônica, de tudo aí pra gente, tá? Então, primeira coisa, a gente vai entrar nesse site tinkercad.com, tá? É um software online, vocês podem acessar aí das suas casas, né? É um software da Autodesk muito bacana. Então vamos lá, não só para eletrônica, tá, pessoal? Ele serve para desenhos, né, projetos aí em diferentes áreas, beleza? Como que vocês vão, como que vai ser esse início aí? Para quem não tem um cadastro, vocês vão clicar aqui, ó, inscreva-se agora, tá? Quando a gente tiver, eu já tenho algumas salas de aula, tá, que eu participo, né, e sou um instrutor aqui dentro do Tinkercad. Mas por enquanto vocês podem logar aqui, ó, como criar uma conta pessoal, tá? Entrar, ou entra com o Google, tá? Entrar com o e-mail ou com o e-mail, vai cair nessa tela de cadastro. Então vocês vão seguir a risca aí, país, eu não vou cadastrar novamente, mas vocês podem fazer o cadastro porque eu já tenho. Então escolhe o país, a sua data de nascimento, avançar, né? Então vamos simular aqui, vamos por janeiro, dia 3 de 1980, por exemplo. Avançar, aí você vai entrar com o seu e-mail, a senha que vai colocar aqui, pessoal, é a senha do Tinkercad. Não tem nada a ver com a sua senha de e-mail. Pode criar obedecendo essas regras. Pelo menos uma letra, pelo menos um número, mínimo de 8 caracteres, pelo menos 3 caracteres exclusivos. Mas, se eu não me engano, não precisa de caracteres exclusivos não. Depois vocês tentam, são regras de cadastro de software aí normalmente, tá? Bom, depois que fizer o cadastro, eu não vou entrar novamente porque eu já tenho, tá? Quando vocês acessarem novamente a página principal do Tinkercad, deixa eu só voltar aqui. Então a gente vai entrar lá na página do Tinkercad. Agora, ao invés de entrar em inscrever-se agora, depois que você já inscreveu, você vai nessa opção que é entrar, tá? Vai entrar com o usuário de e-mail, vai digitar o e-mail e digitar a senha que você cadastrou. Vai fazer o login. Aí você, teoricamente, se tiver tudo certo, já vai estar dentro do software, né, de gerenciamento aí dos nossos projetos, tá? Ó, sempre ele vai entrar nessa tela, tá? Vai aparecer seu nome aqui, tudo direitinho. A gente tem projetos 3D, bloco de código, lições, tal. A gente, a princípio, teoricamente, no nosso curso a gente sempre vai utilizar aqui, ó, circuitos, tá? Então aqui vai estar sempre seus circuitos salvos, tudo aqui certinho, mas para vocês não vão estar aparecendo. Isso aqui são os circuitos que eu já fiz, tá? Então vocês vão criando e daqui a pouco vai ter sua tabela de circuito aí, beleza? Então sempre vai criar aqui, ó, criar novo circuito. Aí ele vai abrir aquela área de trabalho com o nosso armário de ferramentas. Então vou explicar isso aqui um pouquinho. Vamos lá, começando aqui, ó. Primeira coisa que a gente vai fazer é aprender a utilizar as ferramentas aqui do aplicativo, tá? Se eu quiser voltar lá naquela tela principal,
pode sempre pressionar aqui no nome Tinkercad coloridinho aqui, ó. Se eu pressionar aqui, eu vou estar voltando naquela tela principal, onde que tem meus circuitos, onde que está tudo criado ali. Mas tá vendo aqui, ó, só de eu voltar ele já salvou um projeto em branco. Então, sair do projeto, ele já salva, tá? Então aqui, ó, salvou um projeto em branco. Se eu quiser entrar nele de novo para dar continuidade, eu clico aqui em editar isto, tá? Depois eu ensino como alterar o nome, como fazer isso aí, beleza? Bom, estando dentro desse projeto, a gente vai colocar um nome do projeto. Então, qualquer nome, que lógico, é bom colocar um nome de acordo com o projeto que você está fazendo, tá? Então aqui eu vou colocar Tinkercad inicial. Tinkercad inicial. Clicou em qualquer lugar que, ó, o nome já está salvo. Então esse projeto com esse nome já vai estar na sua área lá de projetos, tá? O que mais que eu preciso explicar? Então aqui a gente já aprendeu a salvar o nome, tá? Agora a gente vai usar algumas dessas ferramentas aqui. Não vou explicar todas porque são ferramentas, tem ferramentas que é tradicional de programas, né? Aquele desfazer, avançar, né? Que é refazer o que você fez. Então, por exemplo, aqui desse lado direito, nessa barra, né? Essa barra de rolagem aqui, na vertical, nós temos os componentes. E a gente tem os componentes básicos e a gente pode mandar listar todos os componentes, que aparece mais componentes um pouco mais complexos, tá? Então, a princípio, pode deixar em componente básico e a gente vai visualizar os componentes aqui que a gente tem para trabalhar. Então, aqui é como se fosse o nosso armário, onde que a gente guarda os nossos componentes. Aqui, ó, essa área branca é a nossa área de trabalho, onde que a gente vai trabalhar, onde que a gente vai colocar os componentes, vai fazer as ligações. Então, essa área branca é a nossa área de trabalho. Então, o que que a gente precisa de aprender também? Como manipular os componentes. Então, por exemplo, vou pegar o resistor, vou colocar em tela. Ah, professor, eu consegui colocar, mas o resistor está muito pequeno em tela. Utiliza o scroll do mouse, tá? A rodinha do mouse aí, ó. Para um lado, o componente vai aumentar, vai dar o zoom. Lembrando, a gente não dá zoom no componente específico, a gente está dando um zoom na nossa área de trabalho. Então, por exemplo, se eu clicar muito aqui, ó, tiver com o mouse muito nessa extremidade, o componente vai até sumir se eu der um zoom, porque eu estou dando um zoom nessa área que está em branco. Então, quando eu quero dar um zoom e visualizar melhor o componente, eu aproximo o mouse bem próximo do componente, que ele vai centralizar o componente na tela de acordo com o zoom que a gente achar melhor aí, tá? O componente estando numa área de trabalho e bem visível, né? O que a gente precisa de aprender utilizando aqui as nossas barras? Eu preciso girar esse componente para fazer uma ligação melhor. Então eu utilizo essa ferramenta aqui, ó, que o nome aparece lá em cima, girar. Ó. Então eu começo a dar cada clique que eu dou, né, nessa ferramenta, ele vai girar o componente e a gente vai observando, deixando ele da maneira que a gente quer, tá? Cada extremidade do componente, ó, terminal 1, terminal 2, aparece esse quadradinho vermelho, onde que os terminais é onde que a gente proporciona a possibilidade da gente criar ligações, ó, puxar um fio, é só clicar uma vez no terminal, no quadradinho, e puxar o fio. Eu cliquei e eu não quero colocar o fio aqui agora. Dá o ESC do seu teclado que o fio apaga, beleza? Professor, não era esse componente que eu queria, não. Eu queria um outro componente. Então você pode utilizar a tecla Delete do seu teclado, que vai deletar o componente, ou então vir aqui na ferramenta, na lixeirinha aqui, ó, excluir. Eu excluo o componente. Então vou pegar ele de novo. Outras dicas que agiliza muito a montagem aí. Em vez de eu ficar pegando componente todo momento, eu posso pegar um componente, tá? Se eu quero mais um, eu seleciono o componente. Eu quero duplicar esse componente, quero ter mais um em tela. Eu dou
a sequência de teclas Ctrl C, que já é padrão, né, do Windows aí para copiar, tá? Então, quando eu dou o Ctrl C com o componente selecionado, eu já copiei o componente. Se eu der o Ctrl V, o componente duplicou, eu posso colocar ele aonde eu precisar, beleza? Vamos testar uma outra coisa aqui de ligação, ó. Vou selecionar o componente, vou girar ele. Deixa eu ver se o Tinkercad faz isso, que eu utilizo tanto software que eu fico na dúvida. Se por um acaso eu soltar esse componente aqui, ó, se eu não me engano, ele já faz a ligação aí, ó. Não faz não, tá, gente? A gente sempre precisa tá, porque tem um outro software que eu utilizo que ele faz esse tipo de ligação quando a gente põe próximo, tá? Então vamos lá, já que eu queria mostrar a ligação de um componente, quando eu utilizo os fios, tá, para fazer a ligação, e ele não ficou no ângulo bonito, fácil de visualizar, de entender as ligações, eu posso fazer o seguinte, para facilitar, ou eu já coloco o componente no ângulo perfeito para ficar a ligação, ou então eu faço o seguinte, ó, vamos supor, esse componente está aqui em cima, vou deletar o fio aqui novamente, e eu quero ligar de maneira que fazendo um ângulo perfeito, né? O que eu posso fazer? Aqui, ó, vou fazer de novo, ó. Eu fui lá no terminal 2 desse componente, dei um clique no mouse, apareceu o fio, comecei a mexer, posso soltar o botão, o fio está já vinculado à função. Eu vim cá, cliquei aqui, ó, mais uma vez. Então o fio ele criou uma possibilidade de eu fazer curva aqui agora. Ah, mas aonde que eu queria ligar aqui, ó, só que ficou um ângulo não perfeito, né? Então o que eu posso fazer para corrigir isso? Não preciso deletar o fio de novo, não. Eu clico no fio, no componente fio, venho nas bolinhas que aparece aqui de ajuste, tá? E consigo movimentar a bolinha até fazer o ângulo perfeito, tá? E como nos vídeos anteriores, né, eu gosto de utilizar o padrão de cor para facilitar depois a visualização e saber quem que é quem. Como que eu altero as cores do fio, né? Eu posso clicar o componente e selecionar dentro da ferramenta aqui de edição o fio, eu quero ele da cor preto. Pronto, clica em qualquer lugar, o fio já fica com a cor preta. Então essa caixa de diálogo que aparece são sempre as características do componente que você selecionou. Por exemplo, o resistor. Eu posso alterar aqui, ó, o valor da resistência. Aqui está em quilômetros, por padrão ele vem em quilômetros, mas eu posso colocar em ohms, né? Que ohms, quilômetros é aquilo que eu falei no outro vídeo, é como se fosse metro, quilômetro, decímetro e por aí vai. São as unidades, né, de medida que a gente trabalha aí, que a gente já tem costume, né, de trabalhar. E a gente observa que ele muda a cor. Depois no próximo vídeo eu explico um pouquinho sobre essas cores do componente, tá? Do resistor especificamente. Então vou deixar aqui no padrão 1 kΩ, tranquilo. Agora, ó, o que eu falei do zoom? Eu tenho dois componentes, eu tô com o mouse em cima ou posso estar até selecionado, mas se eu der zoom, eu tô dando um zoom na minha área de trabalho. Então é bom a gente praticar isso para a gente realmente aprender a manipular o nosso circuito em tela, ó. Ah, beleza, eu acabei de montar meu circuito, eu tô achando que minha área ainda tá pequena, eu não vou pegar mais componente, eu posso clicar aqui nessa setinha, o meu laboratório, né, o meu armário de componentes, ele some e eu consigo uma área maior de trabalho e fazer as ligações aí conforme eu precisar. Então nós vimos aqui a ferramenta de girar, a gente viu a ferramenta de excluir, essas ferramentas é desfazer, refazer. Então lá, a última opção que eu fiz, deixa eu ir fazendo aqui, ó, pera aí, olha lá, até chegar em mudar a cor ele vai fazendo. Se eu refazer, ele vai alterar novamente. Então aquelas ferramentas que a gente já está acostumado com o Windows de desfazer e refazer, beleza? Essa outra ferramenta aqui
se eu quero colocar uma anotação, tá? Então eu posso vir aqui, aproximar, né, perto do componente aonde eu quero fazer uma anotação, colocar esse resistor, eu quero identificar ele, por exemplo, numa observação como R1. Então eu coloco um texto e fica aparecendo um texto aqui para mim. Beleza? Mesma coisa, eu consigo selecionar a ferramenta e excluir, tá? Beleza, pessoal. A gente já aprendeu aqui que o código depois a gente vai falar quando estiver programando. Aqui é para iniciar, né, para ligar o nosso circuito, né? O resto aqui a gente vai comentar depois, que na hora que estiver programando, tá? Então o software aqui, Tinkercad, é muito simples de uso, basta cadastrar e utilizar. A gente precisa realmente aprender, é um bom laboratório para aprender o básico de eletrônica aí e dar continuidade para um curso de automação de robótica, tá? Só para exemplificar aí, né, e terminar o vídeo com a montagem. Novamente eu vou pegar uma pilha aqui, tá vendo, ó? Quando eu pegar o componente, como eu dei um zoom, é totalmente proporcional, tá? A pilha vai vir super grande em relação ao componente, que realmente na vida real ele é pequeno assim mesmo, tá? Vou colocar novamente o componente aqui próximo do conector de alimentação, vou fazer a ligação. Deixa eu diminuir o zoom aqui, centralizar. Pessoal, eu perdi meu circuito, ficou muito pequeno, eu perdi clica aqui, ó, aplicar zoom para ajuste, ele ajusta para você no centro da tela, num tamanho ideal de trabalho, tá? Então, ó, eu liguei o resistor, vou alterar o fio dele aqui para vermelho, e só para a gente ver funcionando, eu vou ligar um LED, tá? O anodo, como sempre eu falei, ó, o LED ele tem polaridade, anodo e catodo. O anodo vai no lado positivo e o catodo vai no lado negativo. Vamos trocar a cor do fio para ficar bem visível e fácil de análise. Então aqui está pronto a nossa ligação. Se eu ligar aqui, ó, o LED está bem fraquinho, mas ligou, ó, a diferença, ó. Por quê? Porque a resistência está muito alta para a tensão que uma pilha fornece. Então eu venho cá, posso alterar o valor da resistência, vou colocar aqui em ohms, coloco aqui, por exemplo, 200 ohms. Ele estava 1000 ohms, né, que é 1 kΩ. Então vou colocar aqui 200 ohms, vou ligar. A gente já teve uma intensidade um pouco maior, mas a tensão da pilha é muito baixa, é 1.5 volts, que é praticamente a tensão que o LED precisa. Teoricamente nem ia precisar do resistor para ligar esse LED, não teria problema com o uso de uma pilha de 1,5, tá? Então vou colocar aqui, por exemplo, 20 ohms. Vou ligar o LED, teve uma intensidade um pouco melhor. Tá ruim de visualizar, mas por exemplo, o que eu falei, ó, vou deletar o resistor e vou ligar. Como é uma pilha de 1,5 e o LED precisa de mais ou menos 1.9, 2 volts para funcionar, eu vou ligar direto aqui, ó. Eu vou ter uma intensidade melhor aqui, apesar que ele não está atingindo a tensão dele, tá? Mas a gente consegue observar a ligação e o funcionamento, né? O objetivo da aula aqui realmente era mostrar as ferramentas aqui do Tinkercad, como você se cadastrar, e aproveitem a ferramenta aí para aprender um pouquinho de eletrônica. Só lembrando, como eu salvei aqui o nome Tinkercad inicial, eu terminei meu projeto, fiz todas as ligações, testei, tá tudo ok. Se eu clicar aqui, ó, ela vai voltar lá na minha tela inicial, e aonde você estiver, em qualquer lugar que tem internet online, você entrou com o seu perfil, com o seu usuário, o seu projeto vai estar aqui, ó, salvo. Eu preciso mudar esse projeto, eu preciso deixar ele público para que um amigo possa pegar esse projeto e copiar. Eu venho aqui nessas opções, tá? Vou em propriedade e eu posso alterar o nome do projeto,
colocar uma descrição, o que esse projeto faz, tá? Identificadores, privacidade, ó, o projeto está privado, só eu, o meu usuário consegue ver. Se eu colocar ele público, você pode procurar esse projeto de acordo com o nome, né? E vai conseguir achar e copiar esse projeto para você dar alguma continuidade ou fazer alguma alteração no projeto. Beleza, pessoal? Eu vou deixar até esse aqui como público, tá? Essa ligação do LED, vou salvar. Se vocês procurarem Tinkercad inicial, né? Eu não sei se acha pelo meu e-mail também. Depois vocês façam um teste aí, tenta achar Fernando Fernandes Neves, tá? Ou então pelo nome Tinkercad inicial, que vocês vão conseguir copiar esse projeto. Pessoal, valeu, mais um vídeo aí, dando sequência, né, no aprendizagem aí da automação robótica e eletrônica. Valeu, não esqueçam, hein? Deixa um likezinho no vídeo aí, se inscreva no canal, isso é importante aí pra mim. Tô tentando criar uma sequência de aulas aí bacana aí para todo mundo adquirir conhecimento, beleza? Valeu, um abraço, tchau.